Começando agora o programa OAB no Ar, pela Santa Cecília TV, e hoje eu converso com a nossa, ou agora não mais tesoureira, agora a nossa vice-presidente aqui da Subseção de Santos, a doutora Daniela Bercovitz. Sempre um prazer ela tê-la aqui. Obrigada, Serginho, obrigada pela oportunidade. E hoje nós vamos conversar algo muito, mas muito sério, que são os golpes desse mundo virtual, que hoje faz parte do nosso dia a dia. Cresce também uma série de golpes que você não imaginava que poderiam acontecer. A tecnologia evoluiu tanto e as pessoas têm acesso aos nossos dados de uma maneira tão fria e crua que hoje, ao nível que chegou, está interferindo até em questões processuais do dia a dia da advocacia. E as pessoas que depositam, lá estão há anos lutando, brigando no processo, elas têm até questões emocionais ligadas aos processos. Quando recebem uma ligação dizendo que o seu processo foi pago, o seu processo se encerrou, as pessoas obrigatoriamente estão muito vulneráveis para pagar ou qualquer que seja a finalidade. E eu vou conversar com a Daniela, que é a nossa vice-presidente, sobre essas questões, como afetam e como nós podemos nos proteger, tanto o cliente como o advogado. Então, Sérgio, é muito importante esse espaço aqui no seu programa para nós alertarmos a sociedade, porque nós estamos juntos, advogados, advogadas e sociedade, somos todos vítimas desses golpistas, né? O que nós estamos pedindo é que, se você recebeu uma ligação ou um WhatsApp falando que seu processo terminou, por favor, entre em contato direto no telefone fixo do seu advogado ou vá no escritório do seu advogado. Não faça depósito sem ter certeza que aquela conta é do advogado do seu processo que você contratou. Como você mesmo disse, a forte emoção, né? A pessoa passa anos e anos brigando na justiça. Quando recebe aquela notícia, às vezes até sai um pouco do prumo e acaba, depois que faz o pagamento, que as pessoas caem em si. São questões que vão desde uma questão de precatório, que são anos lutando por diferença salarial, qualquer que seja, ou questões que envolvam uma discussão sobre uma compra e venda que não acabou bem, enfim, questões que levam o lado emocional. E quando você recebe uma ligação de algo que tem o número do seu processo, o número do seu advogado, e fala como se tivesse esse conhecimento todo da sua vida, inclusive, você fica bem vulnerável. Isso em grandes esferas está acontecendo. Outro dia ligaram para eu depor, porque eu estava incluso, eu fui arrolado com uma testemunha que eu tinha que ir até Bauru. É verdade, o cara falou, olha, você pode falar aqui, ele queria meus dados. Enfim, a diversidade virou uma profissão da golpe. Sim, sim. Eu costumo brincar que se o brasileiro usasse a inteligência que ele tem, que ele usa para o mal, para o bem, nós seríamos uma grande potência, né? Infelizmente, estão focando nesses golpes, né? No dinheiro fácil. E o que você falou, até eu li recentemente num jornal local, uma moça tinha contratado um escritório de advocacia para conseguir uma liminar para um tratamento de câncer. E esses golpistas descobriram isso e mandaram uma mensagem para ela: conseguimos sua liminar, deposita 12 mil. Quem não vai depositar numa situação dessa, você esperando ansiosamente uma decisão que literalmente vai salvar a sua vida? Então, estamos com esse problema muito sério. Ao longo dos anos que nós fizemos diversas entrevistas sobre a lei de proteção de dados. Uhum. Isso quando ela entrou e, naquele primeiro momento, você sabia da importância da lei, mas não sabia a dimensão que ela tinha. Eu falei, os dados, para quem, inclusive, antes do advento de internet e tudo mais, era uma coisa banal. Você dá o telefone, você dava Sim. tudo. Pesquisa, você fazia. Você tinha os seus dados na lista telefônica, o seu telefone era uma consulta. Então, nunca demos tanto valor para os dados, porque, pelo contrário, quando você dava os seus dados é porque alguém queria, porque você era importante. Você se tinha, olha, ela está querendo meus dados. Sim. E hoje, essa construção da Lei de Proteção Geral de Dados foi justamente porque imaginamos que a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem e como o mal. A IA hoje é um grande desafio que nós, advogados, teremos. Sem dúvida. Porque a nossa imagem está lá e a nossa voz está lá.
E para essas questões, se no WhatsApp já estão dando essa informação, imagine nossa voz ou nosso vídeo, nossa imagem pedindo. Então esse é um grande desafio. E eu acho que isso não vai demorar muito não, viu, Sérgio? Infelizmente não vai demorar muito. Inclusive, nós estamos... Você falou de orientações, né? Então, para a sociedade a gente já passou aqui. E para os nossos colegas, o que a gente pede? Se o seu escritório foi vítima de um golpe, por favor, lavre o boletim de ocorrências, compareçam aqui na subseção. Nós estamos emitindo declarações, trazendo o boletim de ocorrência como essa, onde nós atestamos que o advogado foi vítima de um golpe. Dessa forma, o advogado e a advogada ficam protegidos para amanhã uma alegação de infração ética ou de que ficou com o dinheiro de cliente, porque não foi o advogado que ficou com o dinheiro do cliente. E, infelizmente, é um pouco difícil, às vezes as pessoas acham, o meu advogado também é culpado. Não somos tão vítimas quanto vocês, estamos nos esforçando, inclusive a OAB Santos está lançando a campanha Advocacia é Coisa Séria, justamente para alertar a todos da gravidade desse fato que está ocorrendo. Isso extrapola até o nosso julgamento com relação a... Porque notícias, por exemplo, nós somos uma classe expressiva de profissionais. Naturalmente, alguns profissionais são bons, outros são ruins. E aí, quando você tem alguns ruins em questões como essa, as pessoas têm uma tendência a generalizar e achar que e não é. E a inteligência artificial, ela está ganhando proporções, e você vê diariamente vídeos de questões de pessoas falar, pessoas como nós aqui conversando, eu sou uma IA, me falaram que eu não sou. E isso é uma questão, assim, que olha, eu acho que o mundo vai ter um grande dilema, além das guerras que estão acontecendo, um dilema com relação a onde pode se ir ou não. É uma questão moral com relação... Ética e moral. Porque a ONU vai ter que depois... espero que essas guerras terminaram, mas os países vão ter que se movimentar realmente por causa disso. A nossa profissão pode sofrer, como já está sofrendo. Porque o que talvez o cliente pense, nossa, o meu advogado deixou que os meus dados sensíveis, né, como chamam, fossem espalhados aí, né, para qualquer um, e não somos nós. Os processos são públicos, a exceção é segredo de justiça, né? Os processos sendo públicos, é muito fácil alguém cadastrado no Tribunal de Justiça, ou até um advogado, como você falou, que não prime pela boa conduta moral e ética, auxilie também esses golpistas, né? Que a gente sabe, infelizmente, que existe, ou até um serventuário da justiça. Quem está envolvido, tudo nós não sabemos. Eu sei que foi localizado um grupo de 3 pessoas em Praia Grande que estava aplicando esses golpes do falso advogado. Mas isso é um grupo, né? Temos muitos. Os tribunais no Brasil inteiro mudaram seus sistemas de consulta aos processos. Estão procurando um sistema, e até o nosso aqui vai mudar, que para o nosso dia a dia é um terror, porque ainda mais que é anterior a sistemas, mas é necessário, porque diante desse crescente número de golpes, se você não tiver um sistema que seja difícil ingressar para analisar os processos, porque os processos são públicos, sim, você tem um grande problema. Por exemplo, o PJE, né, que a gente usa aqui na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, se você não é advogado do processo, você consegue saber o acesso de terceiros. Então, você sabe quem entrou naquele processo. Já no Tribunal de Justiça, só os juízes sabem quem entrou no processo. O advogado do processo não fica sabendo. Então, talvez esse mecanismo que o PJE tem de deixar claro, né, aberto, quem acessou também seja uma boa saída. Uniformizar o sistema todo para que, mesmo assim, hoje tem uma coisa que está conversando, tem um menino desenvolvendo alguma coisa tecnológica, você tem... eu já tive curiosidade, mais de uma vez, sabendo de golpistas. E quando o golpista ele fala com você, por exemplo, ele foi acusado de uma compra de R$5.000, de R$3.000. Às vezes na estrada, trânsito de São Paulo. Tá sozinho? Estou sozinho, trânsito de São Paulo. Eu vou conversar com os golpistas. Eu falo, eu fico dando linha. Aí eu falo, mas cara, por que você não está trabalhando? Você está dando golpe em pessoas?
E aí os caras respondem, esse é o meu trabalho. Ou seja, é uma coisa que normalizou dentro, assim. Profissionalizou, né? E normalizou, e profissionalizou. E aí você tem a expectativa de vida aumentar e as pessoas que não tinham tanto conhecimento técnico, elas têm celular, fazem compra por banco, porque o mundo tecnológico expulsou as pessoas também do dia a dia. Por exemplo, banco não tem mais funcionário. Então, um senhor, uma senhora, ele está também pronto para receber um golpe desse, por quê? O calor da emoção, uma filha pedindo, a foto de uma filha pedindo, a voz de uma filha pedindo dinheiro, que está com problema, mostra lá depositar. Então, tudo isso daí é um mundo que nos desafia. Os advogados sofrem, a população toda sofre. Toda a sociedade. Por isso que nós estamos lançando essa campanha para a sociedade, porque não adiantava nós lançarmos só para os advogados, porque a sociedade precisa ter consciência disso. Então, assim, vá ao escritório do seu advogado, ligue no telefone fixo do seu advogado. Pode até ser que o advogado de verdade lhe mande um pedido de pagamento de custas, né? Você acha que é muito comum, alguma coisa assim, mas se certifique, porque nós estamos, e durante os últimos 6 meses só aumentou. Nós tivemos colégio de presidentes recentemente e a maior reclamação do Vale do Ribeira, Bertioga, em todas as subseções, é justamente esse golpe. E o programa alcança, desde a Bertioga até o Vale do Ribeira, a Santa Cecília pega, então o programa tem um alcance que grande. Ótimo. E as pessoas que estão assistindo, telespectador, é muito importante. Se você desconfiar, falar primeiro das questões processuais, que o seu advogado está de uma maneira até estranha te pedindo dinheiro ou dizendo que o teu processo terminou sem te ligar, só mandando mensagem, desconfie. Ligue para ele e fale, olha, eu ganhei o processo, eu perdi o processo. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. É muito importante. E do resto também, desconfie quando receber cobrança de médico, ligação dizendo que você gastou em tal lugar, sendo que às vezes você nem tem esse cartão, mesmo que você tenha o cartão, desconfie, porque banco não liga para ninguém. O banco não liga. Tá? Ele não vai. Se vai ligar alguém, o teu gerente, eu não tenho mais gerente e tal. Eles não cobram assim, tá? Então, tem essa consciência de que os golpes fazem parte do nosso dia a dia. E é muito importante a campanha encabeçada pela Subseção de Santos, porque pode alertar os colegas advogados e a população toda, né? Sem dúvida, sem dúvida. É esse o nosso objetivo com essa campanha. Mais um desafio para nós, advogados. Mais um, já estava tão fácil, né, Sérgio? Nós temos aí, nos últimos anos, perda de mercado, nós temos cada lei que vem para auxiliar, mas para a advocacia é maléfica. Outro dia teve uma questão até dos despejos. E tipo, nossa reserva de mercado está esvaziando, a morosidade do judiciário, enfim, nós temos que lutar com tantas adversidades, mais uma dessas. Agora temos os golpistas. Mas faz parte, né? Nós temos que lutar e eu quero parabenizar aqui a subseção, a diretoria na sua pessoa. Obrigada. Porque esse é um papel importante, um papel de consciência e respeito pela população. Então, isso é muito importante. Sem dúvida. A população e a classe, né? Precisamos nos unir para combater esses golpistas. Sim, porque daqui diante teremos cada vez mais. Esse é do momento, mas o ano que vem, se a gente vier a conversar sobre... Terão outros golpes. Terão outro golpe também, porque isso faz parte. Nós tínhamos um outro mundo, um mundo analógico, que também tinha um golpe. Eu fiz entrevista com o pessoal do INSS, eu falei, imagine quando era na cadernetinha, que não tinha sistema, quanto golpe foi dado. Com certeza. Lá atrás, porque não tinha informação nenhuma. É que para apurar é impossível, era né? Impossível, então os golpes passavam desapercebidos. Então, eram outras dificuldades, mas essas aqui agora fazem parte do novo mundo e a gente tem que se adaptar. Então, outros golpes virão e outras campanhas também virão. Com certeza. Quero te agradecer pela presença. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, muito importante.